Meu nome é Flávia e eu estou aqui com o Ativismo de Sofá para falar um pouco sobre a questão da Irlanda. E eu quero estar comparando um pouco a questão do aborto na Irlanda com o panorama do Brasil. Vou me introduzir primeiramente para vocês. Meu nome é Flávia Simas, eu faço parte do Ativismo de Sofá. Eu estou com ativismo desde 2012 e sempre escrevo textos, assim, faz um tempinho que eu não tenho escrito nada para ativismo, mas eu tenho acompanhado a questão da luta mesmo, dos diversos ativismos que a gente sempre está postando pela internet. E no momento eu estou morando na Irlanda, então eu queria falar mesmo mais sobre a Irlanda. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu já morei em outros países também. Mas para esse live de hoje, vou tentar estar focando na questão da Irlanda, e se tiver tempo, eu posso fazer um pouco de comparativo com os outros países que eu já vivi. Oi, Jéssica. Eu não sei se tem muita gente ao vivo, é um horário bem de madrugada, mas eu acho que esse vídeo vai ser postado. Tá, beleza. Mas eu acho que esse vídeo vai acabar sendo postado em outras páginas mais tarde, né? E é isso. Muito obrigada por estarem aí assistindo a gente, compartilhando e dando a força na virada pela legalização do aborto. E confiram que tem muitos outros vídeos, muitos outros lives acontecendo. É um evento de 24 horas e a gente vai estar compartilhando vários vídeos. Então, eu estou esperando, aguardando a Jéssica e Hipólito compartilhar para começar a falar efetivamente da Irlanda. E bom, eu tô aqui na Irlanda tem um tempo, mas acho que é melhor eu falar disso quando começar efetivamente o evento, né? São 7h30 da manhã aqui, ainda tá bem escuro. E tá gelado, tá bem frio aqui, já é outono. Mas é isso, estamos esperando aí para falar um pouco da questão do aborto. E do ativismo também. Tem uma luz no meu... Valeu, pessoal do Brasil Feminista. Eu tô esperando a Jéssica me dar o ok aí para começar. Jéssica tá de volta. Ok. Então tá, vamos começar. Então, eu tô morando aqui na Irlanda tem 4 anos, quase 4 anos e meio já. E a situação do aborto aqui na Irlanda, ela é bem complicada. Eu diria que ela é até mais complicada que a situação do Brasil. Bom, vamos fazer assim o panorama. Eu aqui na Irlanda, eu estou trabalhando mais diretamente com o Galway Feminist Collective, que é o coletivo feminista de Galway.
Galway é o nome da cidade em que eu moro, fica a 3 horas de Dublin. E Dublin é a capital, é onde a maioria dos irlandeses está. A Irlanda tem uma população de 4 milhões de pessoas apenas, é uma população pequena. E a maioria dessa população se concentra em Dublin e o resto fica espalhado pelo país. Então, eu estou numa cidade considerada interior. Então, dependendo de onde você for em Dublin, você falar de Galway, é uma cidade uma cidade minúscula, comparada com Dublin. Mas aqui tem cerca de 75 mil habitantes, da última vez que eu olhei. E na cidade tem vários ativismos. Então, assim, eu faço parte principalmente do coletivo feminista, mas tem também o coletivo Pró-Escolha, que ele abarca, ele é geralmente, ele é totalmente direcionado para o ativismo de escolha, né, da mulher. Então, uma coisa que eu acho interessante no ativismo aqui e que a gente tem aprendido cada vez mais é a não tratar o outro lado, porque a gente geralmente fica, né, pró-escolha, pró-vida. Então, a gente não trata o outro lado como pró-vida, porque, na verdade, eles não são pró-vida, né? Então, assim, eles são pró-embrião, eles são pró-feto, eles são pró-nascimento, mas eles não são pró-vida, porque eles não estão preocupados com, a partir do momento que o bebê nasce, ninguém tem nada a ver com isso, e vai ficar numa situação de marginalidade, e a sociedade, e eles não têm nada a ver com isso. Eles acham que a sociedade não tem que ajudar, não tem que prestar serviço nenhum. Então, eu acho importante essa linguagem, né? A gente está usando a linguagem mais realista, que no caso é você falar, essa pessoa não é pró-vida, essa pessoa ela é pró-nascimento, essa pessoa ela é feto, ela é pró-embrião. E também é importante também estar falando que a pessoa é anti-escolha. Então, geralmente, eu acho que o anti-escolha, ela é a palavra que a gente escolhe aqui melhor para definir o outro lado. Então, sempre que a gente está falando aqui nos nossos posts do ativismo do Galway Pró-Escolha, do coletivo Galway Pró-Escolha, tanto como do coletivo Galway Feminista, tá falando do pessoal do outro lado como sendo anti-escolha, que eles não são pró-vida, são anti-escolha. Então, eu vou tentar ao máximo não falar pró-vida. Eu sei que é uma prática, né? Então, assim, geralmente é mais fácil na escrita, que aí você olha e fala, não, peraí, é anti-escolha. Mas se vocês me virem falando pró-vida, por favor, já me desculpem aí, que na verdade não quis dizer, eu quis dizer anti-escolha, né? Anti-escolha mesmo. Então, aqui na Irlanda, eu acredito que as leis são um pouco piores, né? A lei prevê aí uma prisão de até 14 anos para a mulher que fizer um aborto neste país, né? E a lei aqui, ela não impede necessariamente a mulher de viajar ou de procurar informações em sites que não sejam da Irlanda. Então, é interessante falar isso, porque, assim, eu acho que já mostra um pouco da falsidade mesmo da sociedade, da hipocrisia mesmo da sociedade de uma maneira geral, em falar, olha, você pode ter um aborto desde que você viaje para fazer o aborto, né? Você não vai fazer o aborto aqui na ilha, né? A Irlanda é uma ilha e mulheres viajam todos os dias para fazer o aborto. Elas geralmente vão para a Inglaterra. Na Inglaterra, o destino preferido para essas mulheres irem buscar o aborto delas. E isso tem várias implicações, né? Por exemplo, da última vez que eu fiquei sabendo, da última vez que eu li a respeito, cerca de 12 mulheres viajam todos os dias para ir realizar um aborto seguro na Inglaterra, né? Então, eu acho que isso já tem toda uma implicação, que é uma implicação emocional da mulher, implicação
de financeira, que muitas vezes elas se encontram em dificuldades financeiras, né? Existem aí alguns grupos de ativismo, como o Abortion Rights Campaign, que ajuda aí com alguns custos dessas viagens para essas meninas que estão precisando viajar para a Inglaterra, mas não tem a menor condição de viajar. E fornecem também um apoio, às vezes tem a gente lá na Inglaterra que vai ajudá-las aí com isso, mas é muito difícil, porque nem sempre o grupo tem poder de estar ajudando essas meninas aí a estar viajando para a Inglaterra para realizar o aborto seguro. Então, assim, tem muitas histórias de meninas que foram e assim, elas ficam, né, pensando, olha, é uma decisão tão difícil, uma decisão tão pessoal, uma decisão que eu tive que tomar e eu tive os meus motivos e tal, e ainda assim eu tive que viajar, e isso é mais um fardo que ela tem que carregar, de estar aí tendo que planejar toda uma viagem num momento de total turbulência. Porque a gente sabe que isso não é uma decisão fácil, não é uma decisão que a mulher fala, eu quero abortar, que alegria, vamos abortar. Então, não é geralmente não é isso que acontece. É uma decisão difícil, é uma decisão que demanda muito da mulher, psicologicamente, emocionalmente, né? E neste momento, no momento em que a mulher irlandesa mais precisa de um apoio do Estado, ela não tem. Então, eu acho assim, os irlandeses eles são muito orgulhosos de serem, como se diz, independentes da Inglaterra. Então, assim, uma coisa que quando você vem aqui na Irlanda, a pior coisa que você pode falar para um irlandês é assim, lá na Inglaterra, né, referir-se à Inglaterra como se fosse ainda a terra principal, como se a Irlanda ainda fosse uma extensão da Inglaterra, eles não gostam, né? Eles já pulam e falam, não, mas a Irlanda é independente, a Irlanda é um país e tal. Porém, a Irlanda é totalmente independente da Inglaterra, porque o aborto é legalizado na Inglaterra, né? Então, a Irlanda é totalmente dependente da Inglaterra para realizar os abortos, né? Porque a mulher ela é proibida de ter esse aborto aqui. Então, tem aqui o cenário irlandês e tem também o cenário brasileiro, né? Então, assim, qual seria o principal paralelo que eu vejo? Quando eu disse que a situação do Brasil é um pouco melhor, ela é um pouco melhor no sentido de que a lei prevê o aborto para casos de estupro, para casos de anomalia do feto, né? E para casos em que a vida da mulher está em risco. Até onde eu saiba, gente, esses são os 3 casos em que a lei prevê um aborto no Brasil, não é crime, né? E o tempo de prisão, mesmo na criminalidade, parece que o tempo de prisão do Brasil é menor do que esses 14 anos aí que tem na Irlanda. Porém, eu fiquei sabendo recentemente que estão tentando incluir o Estatuto do Nascituro, né, numa emenda constitucional que pode ser passada no Brasil. E eu acho isso totalmente assustador. Né? Por que é assustador? Porque esse Estatuto do Nascituro, na verdade, ele é uma lei que existe na Irlanda. Então é o seguinte, a Irlanda é um dos países mais retrógrados de toda a Europa ocidental e oriental, no que diz respeito ao direito das mulheres, no que diz respeito ao direito da mulher de ter um aborto. Então, aqui eu não estou aqui para discutir se aborto é direito humano ou não. Aborto é um direito humano, tá? Pelo menos aí, considerado pelos grandes órgãos de direitos e pelo menos você está considerando aí a ONU Mulheres, o aborto é um direito humano. Então, eu não tenho problema com ninguém que é contra o aborto pessoalmente e fala, olha, a minha religião não permite que eu seja a favor do aborto. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema está em achar que a sua religião tem que ditar uma lei que vai proibir todas as mulheres de um país laico como o Brasil, de um país que não é junto à religião e ao Estado, de procurarem um aborto seguro, legal,
e livre, né, de forma segura, forma legal e livre, num país laico, por causa da sua religião. Então você você está querendo basicamente colocar uma lei no papel, que é isso que está acontecendo, né? É isso que acontece. A lei ela é basicamente baseada na religião, né? Na influência que a religião tem no país, na influência que. Então a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, né? Então, quando eu falo, olha, eu sou a favor da legalização do aborto, eu não estou dizendo que você não, que as pessoas, todo mundo tem que ser a favor e que todo mundo, porque eu acho que existe essa questão cognitiva mesmo, né? Que a pessoa, quando você fala aborto, você já acha que quer forçar todas as mulheres, toda a gravidez ser interrompida e que quer que isso vire festa e tal, e sendo que não é assim. A gente só quer dizer que a mulher precisa ter o direito, se ela decidir que ela não quer ir adiante com uma gravidez, ela não pode ser punida por isso. E, principalmente num país em que, principalmente as mulheres pobres, as mulheres negras, são as mais atingidas, né? Então, porque a gente sabe que as ricas, elas vão dar um jeito, né, de procurar esse aborto. Então, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui na Irlanda, a mulher rica, ela pode viajar, a mulher pobre, se ela não conseguir esse apoio de organizações não governamentais, ela vai ficar aqui. A mulher migrante não tem nem, ela não vai poder viajar para fazer um aborto de maneira alguma, porque ela está aqui nesse país, ela tem um visto, geralmente ela tem um visto para ficar nesse país, ela não pode entrar na Inglaterra, ela não pode entrar em outro país da Europa, né, se ela tiver com visto da Irlanda, porque a Irlanda não está num esquema que o visto da Irlanda vale para o resto da Europa, né, que seria... Então, tem uns esquemas, né, e a mulher, por exemplo, a mulher refugiada, a mulher migrante, geralmente a mulher negra, né, a mulher que não é branca, ela não vai ter esse acesso. Então, o aborto é uma questão que vai muito além de simplesmente ser uma lei, ela é uma questão socioeconômica, né, porque mesmo tendo a lei não se aplica à mulher mais rica, né, a lei, ela tá ali para se aplicar à mulher pobre, para punir a mulher pobre, e no caso de culturas muito influenciadas pela Igreja Católica, como o Brasil e a Irlanda, ela é uma lei que pune a mulher pobre por ter feito sexo. Então, acho que é muito importante a gente estar aí atentas a esse tipo de linguagem, esse tipo de discurso, né? Então, a mulher que fez sexo, ela merece, ela tem, na hora de abrir as pernas, ela não pensou. Então, tudo isso o outro lado, o lado anti-escolha, dizendo que a mulher não deve ter soberania sobre o próprio corpo e que uma gravidez é uma punição, né? Então, assim, quando eles vêm com a historinha de que, o bebezinho lindo e tal, tem o direito de vir ao mundo, eu acho que a última coisa que eles estão preocupados é com o feto, né? Com essa futura vida que um dia virá ao mundo. O que eles se preocupam mesmo é em punir a mulher, porque ela foi inconsequente, então ela tem que ter a responsabilidade pelos seus próprios atos. Mesmo quando pesquisa, atrás de pesquisa, já tem provado que a mulher que procura o aborto, o perfil da mulher que procura o aborto é um perfil de uma mulher que ela é um pouco mais velha, ela geralmente é casada, e ela geralmente tem outros filhos. Então, por que ela não conseguiria, né, ter mais esse peso, mais uma criança aí para cuidar e tudo mais, ela procura um aborto. Pelo menos aqui na Irlanda, foram feitas várias pesquisas, e o perfil da mulher que busca o aborto, que vai para fora do país buscar o aborto, é esse mesmo, o perfil de uma mulher que ela é católica, ela é casada, e ela já tem filhos, e ela não consegue imaginar a ideia de ter mais um filho, de ter mais, entendeu? Mais uma pessoa para sustentar, sendo que ela não vai conseguir, a família dela não vai conseguir. Aí ela vai para a Inglaterra, faz o aborto, volta como se nada tivesse acontecido, e ninguém fala nisso, e a sociedade não fala nisso, e hipocrisia total, né? Hipocrisia total. Então, assim, voltando aqui ao assunto do Estatuto do Nascitur, que estão tentando empurrar goela abaixo do Brasil, né? Mesmo
enfiando aí dentro de uma lei. O Estatuto do Nascituro, desculpa, ele basicamente equipara a vida de um embrião com a vida de uma mulher, né? Então, o Estatuto falaria que a mulher, que o embrião, que existe o direito à vida, que a vida deve estar protegida desde o momento da concepção. Olha a loucura, né? E essa lei, ela é uma lei, ela está na emenda 8 aqui na Irlanda. E a nossa luta pró-escolha aqui na Irlanda, ela é toda direcionada no sentido de repelir, no sentido de apagar a emenda 8 da Constituição. A emenda 8, ela foi passada aqui na Irlanda na década de 80, no início da década de 80, acho que foi em 83, mais ou menos. Que foi uma época, quem está aí, as feministas, né, estudando sobre feminismo, vocês sabem que foi uma época de intensa reação. E eu acho que essa época está se repetindo agora, né? Está tendo assim uma onda conservadorista que está assim passando pelo mundo inteiro. Então você vê o Trump, né, nos Estados Unidos, você vê o governo do Brasil, o que está acontecendo, desastre, né, com a bancada evangélica e tudo mais. Você vê na Inglaterra aí o Brexit, né, a questão da onda conservadora mesmo, tá aí, dos conservadores estarem tentando aí mesmo ter o poder, reaver o poder totalmente, né, na Inglaterra, e tirar a Inglaterra, inclusive tirando a Inglaterra da União Europeia, que a Inglaterra já votou, inclusive, né, para sair da União Europeia. Tudo isso é parte dessa onda conservadora, né, e uma onda, sim, aconteceu em 83, na Europa. E nessa onda, a Irlanda conseguiu passar essa lei. Essa lei que é exatamente, que é a emenda 8, que ela é exatamente a mesma coisa do Estatuto do Nascituro. E o que isso gera? Isso gera o seguinte, a lei prevê na Irlanda o aborto no caso de risco de vida para a mulher aqui na Irlanda. Se eu não me engano, acho que é o único... É praticamente o único caso em que a mulher pode ter aí uma gravidez interrompida na Irlanda. Só que na vida real, na realidade, por causa dessa lei, por causa dessa 8ª emenda, vira um impasse judicial. Então, não existe hospital na Irlanda, hoje, que faria um aborto em uma mulher, em qualquer mulher. Elas não fariam, por conta dessa lei. E por que isso seria um impasse? Porque a lei prevê que se a vida da mulher está em risco, ela tem o direito de ter o aborto. Mas aí ela lá no hospital, né, se ela está com a vida em risco, e o médico faz o aborto, o médico poderá ser processado por qualquer outra pessoa que estiver ali naquela sala e ele estiver fazendo um aborto nessa mulher, ou então pelo Estado, por não ter protegido a vida, porque a vida começa no momento da concepção. Então, vocês estão vendo o impasse? E é isso que está tentando ser passado no Brasil. Desculpa, vou ter que tomar água, porque minha voz está meio... Então, é essa lei escabrosa que equipara o direito do embrião com o direito de uma mulher, que está sendo, nos casos de ser passado no Brasil. É uma lei que ela já existe na Irlanda desde a década de 80, e desde então tem tido ativismo pró-escolha, né? Então, assim, nesse sábado agora, as mulheres, homens, todo mundo, os ativistas pró-escolha vão estar nas ruas, para lutar aí né, para que a 8ª emenda seja repelida, né? E essa 8ª emenda, geralmente essas marchas, né, são as marchas pró-aborto, elas dão muita gente. Então, assim, do ano passado, se eu não me engano, teve 10 mil pessoas na rua. Então, com uma população tão pequena como a Irlanda, se você considerar 10 mil pessoas na rua, é muita gente, né, pedindo pelo direito da mulher, pelo direito do aborto. Se você vê na internet, tem, assim, muita gente fazendo ativismo
pró-escolha, né? E, e essas marchas pela legalização do aborto, elas acontecem uma vez por ano, geralmente no final do mês de setembro. Então, acho que esse mês vai ser no sábado agora, né? Em Dublin, a marcha acontece em Dublin. Existe uma marcha também acontecendo em Belfast, que Belfast, ela é parte da Inglaterra, mas as mulheres da Irlanda do Norte, elas não gozam do mesmo direito de aborto livre, seguro, né, que tem na Inglaterra, né? Então, assim, é uma situação bem complexa também da mulher da Irlanda do Norte, já influenciada também pela República, que é aqui onde eu moro. E essa situação tem se prolongado, então todos os anos tem essa marcha e tal. E tem uma notícia que eu acho que é uma notícia boa, que surgiu, eu acho que foi ontem mesmo que saiu no jornal, que eu vi no jornal ontem, que o primeiro-ministro da Irlanda já falou que vai ter um referendo aqui na Irlanda para tratar do aborto. Então, assim, referendos eu acho que costumam funcionar, né? Acho que 2 anos atrás, foi 2015, teve um referendo aqui sobre o direito da comunidade LGBT se casar, né? Fazer o casamento no papel direitinho, né? Com o casamento tendo o mesmo efeito. Então, assim, união estável já era legalizada aqui na Irlanda, mas o casamento mesmo não. Né? Então, passou a lei do casamento, né? A gente chama de casamento gay, passou aqui em 2015 através de referendo. E é uma coisa que funciona, né? Eu não sei, eu tenho um desconforto muito grande em jogar para a população a questão dos direitos humanos, né, das pessoas. Então, assim, eu acho que isso não deveria ser mesmo, é uma coisa que deveria ser, assim, que não deveria requerer uma população e votar, né, pelos direitos humanos, mas, de certa forma, eles acham que essa é a única maneira de fazer com que os direitos passem. Então, depois de anos aí fazendo pesquisa, atrás de pesquisa e certificando-se que a população realmente aprovava o casamento gay, aí eles resolveram ir para as Minas para fazer esse referendo. E uma coisa similar está acontecendo aqui, porque a maioria da população acredita que a mulher não pode ser punida, né? Então, quando a gente está falando de direito ao aborto, as pessoas não querem falar disso de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que quando eu publicar isso daqui, que eu vou colocar, que eu vou compartilhar no meu perfil pessoal, muita gente vai lá diretamente me bloqueia, outros, antes de me bloquear, vai no meu inbox e me xinga. Então, é sempre assim, né? Sempre que eu tenho que falar de aborto, as pessoas não falam. E eu acho que é por isso que a gente precisa falar, porque é um tabu tão grande, é uma coisa que ofende tantas pessoas que a gente precisa estar falando, né? Que, olha, não, eu não sou contra você ser contra o aborto, não sou contra você pessoalmente achar que o aborto é uma coisa ruim. Porém, eu sou contra você achar que isso tem que virar lei, porque isso você está tendo por base da sua religião, a ciência não te dá esse apoio. E os grandes organismos de direitos humanos internacionais também não te dão esse apoio. Isso é um direito constitucional da mulher, ela procurar um aborto livre, legal e seguro. E é isso, nos principais países do mundo, nos países mais desenvolvidos do mundo, o aborto é legalizado, né? A mulher pode ter um aborto sem problemas. E, de certa forma, o pensamento religioso, ele simplesmente impera, né, no Brasil e assim, eu não digo que impera, mas ele é bem persistente. Porém, eu já li também que no Brasil, assim como na Irlanda, uma maioria dos respondentes aí das pesquisas acredita que a mulher não deve ser presa, né? E eu acho que isso já é indicativo de que a coisa está mudando um pouco, né? Você achar que, pô, tudo bem, é errado, mas peraí, ela não precisa ser presa, a mulher não pode ser presa por ter feito isso, né? Então, parece que numa pesquisa realizada no Brasil, há uns anos atrás, já indicou aí que 64% da população acreditava que
a mulher não, que o aborto não deveria ser considerado um crime, né? E nas primeiras 12 semanas de gestação. Mas, enfim, tá tendo esse referendo vai acontecer eu acredito que até julho do ano que vem. Ele falou, o referendo vai acontecer no próximo verão. Então, quando eles falam próximo verão, eu acredito que é julho, agosto, no máximo agosto. Eu acho que julho é o mês mais de alto verão aqui. Então, a gente está aqui na expectativa, né? Então, vamos aí continuar aí a luta. E eu acho que agora vai ser o momento de ir de porta em porta, né? Ser xingada às vezes, mas faz parte do ativismo, né? Então, de ir de porta em porta e falar do aborto. Então, quando eu estava falando aqui, eu quero falar rapidinho, que eu acho que eu só tenho mais alguns minutos. Como eu comecei um pouco mais tarde, eu acho que eu posso estar terminando um pouquinho mais tarde, né, Jéssica? Então, assim, com relação à lei aqui, a oitava emenda que tem aqui na Irlanda, que é exatamente a lei que o pessoal está querendo passar no Brasil agora, que equipara o direito do embrião ao direito da mulher. Como que essa lei ela se reflete na vida real, né? Aqui teve um caso emblemático, aqui na minha cidadezinha que eu moro, teve o caso emblemático da Savita. Então, caso você não saiba um pouco da Savita, você pode procurar no Ativismo de Sofá, que eu já escrevi sobre isso, né, no nosso blog, Ativismo de Sofá. Savita Halappanavar é o nome dela. Ela era uma mulher migrante, né, assim como euzinha, que estava aqui na Irlanda e ela começou a ter um aborto espontâneo. Ela estava grávida e nos primeiros meses, acho que no terceiro mês, ela começou a ter se sentir mal, ter um sangramento. Foi para o hospital, no hospital falaram que estava tudo bem, que não precisava se preocupar. Voltou para casa, as dores se intensificaram e ela piorou. E ela voltou para o hospital e teve uma sepse, né, uma infecção generalizada. E nessa infecção generalizada, ela foi parar na UTI, né? E antes dela ficar inconsciente, ela pediu, olha, eu quero fazer um aborto, eu quero que vocês retirem, interrompam a gravidez para que eu tenha mais chances, porque ela era uma dentista, então ela meio que já sabia o que estava acontecendo no corpo dela do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista anatômico. E ela falou, olha, eu sei que isso daqui não tá certo, eu sei que ela tá, eu tô querendo abortar espontaneamente, eu quero que vocês façam aí a curetagem. Vocês vão adiante e façam para mim o aborto, para eu ter mais chance de sobreviver. E aí a enfermeira falou para ela, olha, isso não é possível, isso daqui é um país católico. Ela era indiana, né? A mulher indiana, eu acho que daí já mostra o nível de preconceito do país, né? De negar o aborto, porque é um país católico, né? Então, isso é o exemplo mais emblemático que a gente tem da igreja, né? Da religião, está aí exercendo uma influência totalmente horrorizante, né, horrível na vida do cidadão comum, né, que você pega uma mulher migrante, uma mulher que ela era hindu, ou seja, ela não acredita nos preceitos católicos e ela não acredita, né, que o aborto é algo errado, né, porque a mulher hindu, ela acredita que a mulher tem que ter autonomia sobre o próprio corpo, sim. E essa mulher, a ela é dito que, quando ela tá lá morrendo, basicamente, a ela é dito que o aborto não poderia seguir adiante, porque isso aqui é um país católico, e porque o feto tem direito à vida, né, sobre a mulher, né, e é justamente por conta da emenda 8, porque a emenda 8 diz que a vida começa no momento da concepção e essa vida precisa ser protegida pelo Estado, ou seja, nenhum médico ali naquele hospital quis seguir adiante com um procedimento, já estava tarde demais para essa mulher tentar viajar.
E ela, como mulher migrante, para ela tentar viajar para fora do país, ela precisava de um visto. Então, assim, toda uma complicação, e diante de toda essa complicação, a Irlanda não conseguiu fornecer a essa mulher um aborto seguro. E essa mulher morreu, né? E são, assim, isso é só um dos casos, é um caso que chega na mídia, né? A gente não sabe quantos casos acontecem assim, né? Tem aí caso de uma outra menina, uma mulher refugiada. A mulher ela entrou aqui nesse país como refugiada, pedindo asilo, né? Pedindo refúgio aqui no país. E ela estava grávida. E aí, pouco tempo que ela entrou, poucos dias depois que ela entrou, ela descobriu que ela estava grávida, porque ela havia sido estuprada no país de origem dela. A gente não sabe qual é o país de origem, porque a mídia não é autorizada a divulgar. Então, esse país de origem dela estava em guerra e ela foi estuprada e fugiu e chegou aqui e descobriu que estava grávida. Foi procurar o serviço de saúde para tentar fazer um aborto. O serviço de saúde falou para ela, não pode. Tem a 8ª emenda que proíbe a gente de fazer esse aborto em você. Aí o que ela fez? Ela tentou se matar, né? Ela falou, olha, eu vou parar de comer até que eu morra. Porque eu não quero ter eu não quero ter mais esse trauma. Eu fui estuprada, eu não consigo conceber a ideia de trazer a criança de um estuprador para esse mundo, sendo que eu tô correndo dele, eu corri dessa guerra, eu tô aqui nesse país, eu deveria ter o direito de ter esse aborto. Não deram o aborto a ela. Ela começou a fazer, ela parou de comer totalmente porque ela queria morrer. E aí levaram ela para o hospital. No hospital deram soro para ela e convenceram ela a comer e falaram para ela assim: não, come, você está muito fraquinha, né? Vamos comer e tal para você conseguir ter mais forças, porque aí você pode ter o aborto, né? Se você tiver mais forças. E ela voltou a comer. E eles mantiveram ela no hospital até que ela chegasse a 25 semanas. E eles fizeram um parto, uma cesárea nessa mulher. E o bebê nasceu. E a igreja está tomando conta. Então, assim, chamaram o bebê de esperança. Né? Não se sabe o sexo do bebê, né? Então, Hope. Então, né, não sabe se é menino ou menina. E é isso, né? A mulher totalmente, o direito da soberania ao corpo dela foi totalmente desrespeitado, né, pelo Estado. E todo mundo chocado, e fomos pra rua, né? A gente foi para as ruas com fita aqui na boca, fazer ativismo. Foi assim, foi um absurdo. Então, acho que isso é só um exemplo do tipo de coisa que pode acontecer no Brasil caso essa lei vá adiante, caso essa lei absurda, que é o Estatuto Nascituro, seja passada. Ela vai simplesmente tornar um impasse jurídico tão impossível de chegar aí a cabo, que médico nenhum vai ser autorizado a fazer o aborto. Porque a partir do momento em que ele fizer o aborto, ele está indo contra a vida, que deve ser protegida, e o Estado tem o direito de ir atrás dele e do médico ou da médica e processar esse profissional da saúde que fez o aborto na mulher, mesmo em caso de estupro, mesmo em caso que a vida da mulher esteja em risco, mesmo em casos em que o bebê tem alguma anomalia, o feto tem alguma anomalia e não possa, e a gravidez seja inviável. Né? Então, quando essa lei passa, é esse tipo de impasse que tem. A mulher tá lá morrendo no hospital, com um aborto espontâneo acontecendo, e uma lei proibir falar, porque ninguém quer ser prejudicado na carreira, né, no futuro. Ninguém quer ser processado no futuro, e é isso que pode acontecer. Bom, acho que eu falei demais. Falei muito de Irlanda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E vamos assistir os outros lives. Eu tô bem aí, eu tô positiva aí que vai ter muita discussão legal e muita coisa pra gente estar compartilhando e conversando. Quem quiser pode me adicionar no Face, meu nome é Flávia Simas. E obrigada, gente. Obrigada mesmo pela audiência. Beijo.